Estamos aí iniciando hoje com duas mensagens, duas palavras, dois ensinos, o nosso seminário. Vamos aprender algumas coisas muito importantes a respeito desse assunto, Talvez para alguns, algumas novidades, algumas coisas diferentes, mas o propósito é ser bem objetivo e acessível, prático, para que você possa trazer isso para a sua vida. E nós temos, pela graça de Deus, trazido o ensinamento da palavra, e estamos iniciando agora na segunda-feira, mais uma vez aí o nosso curso de teologia, o IBEG. Retornamos às nossas aulas, aleluia, chega de férias, essa moleza toda aí está demais, Então você que ainda não se matriculou, não dá mais tempo, infelizmente, Então nossas turmas começam segunda-feira, você que vai começar, qualquer dúvida que você tiver e também sobre o curso, você pode procurar aí a Heloísa lá na livraria, estará ali no intervalo, pode vir falar comigo aqui também, estaremos aqui para te auxiliar. E uma das coisas que Jesus Cristo mais fez, se não a que Ele mais fez, foi ensinar. Diga para a pessoa do seu lado, uma das coisas que Jesus mais fez, foi ensinar. Aleluia. Quando Jesus separou algumas pessoas para ensinar, elas foram capazes de continuar o ministério dele. Aleluia. O ensino é a ferramenta de Deus para que você possa continuar o legado do Senhor Jesus. Você pode receber a unção na tua vida. Você pode ter alguém cheio de unção de Deus, impor as mãos sobre você e dizer: eu transfiro a unção que Deus deu para mim e para a sua vida. Sem ensino, isso vai se perder. O que fez com que o poder de Deus que estava em Jesus permanecesse foi o ensino de Jesus. Aleluia. O que fez com que os dons de Deus operassem nos discípulos foi o que Jesus ensinou. Quando os discípulos aprenderam isso, eles entenderam que eles precisavam aprender, serem ensinados. E eles instituíram isso na sua vida e no seu ministério. Então o ensino conforme a vontade de Deus é o que faz com que o legado espiritual permaneça. É o que faz com que a unção permaneça, o poder de Deus permaneça. E nós queremos aprender algumas coisas nesse sentido, nesse final de semana. Eu fiz alguns slides bem simples, práticos, para que você pudesse também acompanhar aí o nosso ensinamento. Então teremos hoje à noite, agora, vamos até às 20 horas e 10 minutos. Aí teremos o intervalo, a nossa cantina estará aberta lá embaixo. Tem costela assada, feijoada, polenta, essas coisas. Tem polenta porque o pastor Silvio não está aqui, O pastor Silvio não gosta de polenta, Mas como ele viajou, nós fizemos polenta. Aleluia, Não, brincadeira, já não tem tudo isso. Amanhã cedo vai ter, mas hoje não, Mas a cantina vai estar lá. Se você aí no intervalo quiser tomar um café, você pode ficar à vontade. Retornamos às 20h30 e vamos aí até as 21h30, se assim o Senhor Deus permitir. Então eu dividi em 4 temas esse nosso aprendizado de hoje e amanhã. Amanhã no culto das 10 horas e no culto das 19 horas. Então põe lá para nós. Nós vamos trabalhar dentro dessas 4 direções. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, palavra. Terceiro, a presença de Deus. E quarto, o poder de Deus. Aleluia. Então nós vamos falar nessa primeira aula e na segunda sobre esses 2 primeiros assuntos, o Espírito e a palavra. Durante muitos anos, quando você estuda a teologia, ou você estuda e lê muitos livros tradicionais ou pentecostais, basicamente você tem uma ênfase quando se trata do Espírito Santo ligado à manifestação do poder. O Espírito Santo, manifestação de poder. Espírito Santo, manifestação de poder. Espírito Santo, poder. Espírito Santo, milagre, cura, experiências, etc. No entanto, quando você pega uma teologia mais tradicional,
você tem uma ênfase ao contrário, não é? Em muitas teologias, inclusive, o Espírito Santo quase nem é mencionado. Ele é deixado de lado. Não, esse negócio de línguas, rodopio, profecia, é uma coisa meio estranha. Vamos ficar aqui só no estudo mesmo racional, vamos ficar aqui só no contexto, né? Vamos ficar só na hermenêutica, vamos ficar só nas análises teológicas, porque esse negócio aí foge do controle, não é? Mas quando você vai para a palavra de Deus, você encontra sempre um equilíbrio entre as duas coisas. Tudo que é verdadeiro está na palavra. E a palavra sempre caminha no equilíbrio. Quando você estuda sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, você vai encontrar o Espírito Santo vinculado a uma coisa bem específica: palavra de Deus. Aleluia! Então passa para nós lá o seguinte: o Espírito Santo. Então, o item A nosso, a missão. Qual é a missão do Espírito? Missão do Espírito, de modo bem prático, palavra de Deus. O Espírito Santo foi enviado por Deus para lidar com a palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo foi enviado para quê? Lidar com a palavra de Deus. E nós vamos entender o que é isso. O Senhor Jesus iniciou um tempo diferente de Deus sobre a terra, quando Ele veio e assumiu o seu ministério. Todos nós sabemos e conhecemos que o Senhor foi batizado por João Batista, e quando Ele sai das águas, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Ele. Naquele exato momento em que Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu, e o Espírito foi enviado em pessoa por Deus para estar com Jesus. E o Espírito veio e permaneceu sobre Jesus. E então Jesus começa a manifestar a sua obra, o seu ministério. Jesus inicia a sua missão aqui na terra. E quando nós chegamos nesse texto aqui, que está ali citado para nós, na missão do Espírito, João capítulo 3, verso 34, diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações, sem medidas. Aquele que Deus enviou foi Jesus Cristo. Amém? Deus enviou Jesus. Diga assim: Deus enviou Jesus. E Jesus é a palavra. Então, o Espírito Santo veio lidar com a palavra. Aleluia! Quem está entendendo? A missão do Espírito Santo tem a ver com a palavra, tem a ver com Jesus, tem a ver com a palavra de Deus. Por que o Espírito Santo veio? Para lidar com a palavra. Você vê que o Espírito Santo descia à terra no Antigo Testamento, vinha sobre profetas e voltava, vinha sobre reis e voltava, sobre sacerdotes e voltava, sobre juízes e voltava, vinha sobre pessoas aleatórias, executava uma missão e voltava. Mas em Jesus Ele veio e permaneceu, porque Jesus, Canarec, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz o Espírito permanecer. Aleluia! Quando a palavra chegou, o Espírito foi autorizado a vir e permanecer. E aqui nos diz algo muito interessante. Diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou, Jesus Cristo, fala as palavras de Deus. Fala somente a palavra de Deus. Diz somente o que Deus disse. Jesus Cristo não fala nada que Deus não falou. Jesus Cristo não fala contra o que Deus falou. Jesus Cristo não erra uma do que Deus disse. Ele é a palavra. E aqui ele responde: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus com toda certeza, sem medo de errar,
Por quê? Porque Deus lhe deu o Espírito Santo sem limites. Aleluia. Quando o Espírito Santo não tem limites, não está limitado, você só fala as palavras de Deus. Quando o Espírito Santo é limitado, seu França, você não fala só o que Deus fala. Você fala o que você fala também, o que você pensa. Você fala as coisas que você acha. Mas quando o Espírito é ilimitado, você fala as palavras de Deus. Aleluia. Você vê muitos profetas de Deus no Antigo Testamento que falaram pelo Espírito, mas também não falaram pelo Espírito. Mas você tem o profeta de todos os profetas, Jesus Cristo, que só falou pelo Espírito. Quando Deus autorizou o Espírito Santo a operar de modo ilimitado em Jesus, isso não tinha a ver com manifestação de milagres, tinha a ver com a palavra de Deus. O Espírito Santo, sem limites, fala somente as palavras de Deus. Quando Jesus recebeu essa graça de Deus, ele falou somente as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe deu o Espírito sem limitações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A missão do Espírito Santo tem a ver com a palavra. Quando você pega, os textos que estão em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, o Senhor Jesus disse assim: é bom que eu vá, eu preciso ir, é para o bem de vocês que eu vou, porque quando eu for, eu vou enviar o conselheiro, o ajudador, o Espírito Santo. E ele diz assim: e ele os guiará a toda a verdade, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar do que eu disse. Ensino, palavra. O Espírito Santo tem a missão de lidar com a palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando Paulo diz assim: quando estive entre vocês, eu não fui com demonstração de sabedoria humana, etc., mas demonstrei o poder do Espírito. Paulo não está falando que ele foi lá e operou milagres e sinais e prodígios. Ele está dizendo que a pregação dele não veio da mente humana, veio do poder do Espírito. As palavras que ele dizia vieram do poder do Espírito. Palavras de Deus, pelo Espírito Santo. Você tem o texto de Pedro, quando ele diz assim, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens inspirados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, escreveram aquilo que você está lendo hoje. Homens movidos pelo Espírito. A missão do Espírito tem a ver com a palavra. Aleluia! O Espírito Santo foi o responsável por entregar isso que vocês têm nas suas mãos. Essa é a missão principal do Espírito Santo ao seu. O Espírito Santo participa sim da manifestação de milagres, de curas, de coisas que nós vimos, vemos e conhecemos. Mas essa não é a função nem a missão dele. A operação do poder de Deus, que nós vamos ver na nossa última aula, é o resultado final disso que você está aprendendo hoje. Você precisa saber que a missão do Espírito tem a ver com a palavra. Aleluia! E na história da igreja nós temos dois extremos. Nós temos uma vertente que só estuda a Bíblia. Bíblia, autores bíblicos, o que a Bíblia diz, e temos uma outra vertente que é só Espírito. Só visão, experiência, fogo, glória, grito e chute. Nós precisamos do equilíbrio correto.
precisamos de Jesus Cristo. Jesus é o equilíbrio de Deus, a palavra e o poder. Aleluia! Jesus é a palavra e o poder de Deus. Agora veja, a missão do Espírito tem a ver com as palavras de Deus. O objetivo do Espírito, dar vida a essas palavras. João capítulo 6, verso 63. O objetivo do Espírito Santo comigo, pastor, qual é? Dar vida à palavra de Deus para você. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus não ganha vida. João capítulo 6, verso 63. O Senhor Jesus está falando aqui, né? E ele diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O Espírito dá vida. Do que é que Jesus está falando? Da vida o quê? Qual é o contexto? O que Jesus está tratando aqui? De palavra, de ensino. O Senhor Jesus começou a ensinar as pessoas que estavam seguindo Ele. Uma grande multidão começou a seguir Jesus. Jesus multiplicou os pães. 5.000 pessoas lá comeram, se fartaram, né? Desde aquela época os crentes já eram bons de garfo, né? Aleluia. É só multiplicação para dar conta, né? Mas Jesus multiplicou. Eles comeram. E no outro dia, Jesus mandou eles embora, despediu. No outro dia, Jesus aparece lá, está a multidão de novo. Jesus diz: gente, ninguém aguenta vocês, não. Vão comer lá na casa do Orceu, né? Aí Jesus diz assim: eu sei porque vocês estão aqui. Não é porque vocês viram os sinais miraculosos, é porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Aí eles começaram a ficar incomodados com Jesus. Falei: Jesus, até a hora que o senhor estava fazendo milagre, tá bom, agora o senhor está querendo corrigir a gente? E Jesus disse: vocês estão aqui para comer, né? Aí eles começaram a se espiritualizar. Não, porque Moisés nos deu o maná do céu, o pão, não sei o quê. Aí Jesus diz assim: eu sou o pão que Deus enviou do céu. Vocês têm que me escutar. Eu sou a comida que vocês têm que comer. Deixa Moisés para lá, Moisés cumpriu o seu propósito, o maná acabou. Está aqui o pão de Deus para vocês comer. Vocês querem comer maná? Aleluia. E aí eles ficam: não, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí chega uma hora que Jesus diz assim: o negócio é o seguinte: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles ficaram escandalizados. Mas não, peraí, também não é assim, né? Vamos comer tua carne, beber teu sangue, você é louco? Aí Jesus diz: ou é assim ou rapa fora. Aí tinha muita gente seguindo Jesus, e a Bíblia mostra aqui que eles foram embora. Abandonaram Jesus. Os 12 discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: dura é esta palavra, quem pode suportar? Aí Jesus diz assim: vocês querem ir junto? Aproveita a carona e vai. Aí Jesus diz assim, né? Diz aqui onde nós chegamos. Jesus está explicando para eles. Diz assim: essa palavra não é dura. Vocês estão dizendo que é dura. Ela não é dura. Ele disse assim: o Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu disse, comer minha carne, beber meu sangue, escutar o que eu tenho para dizer, ouvir a palavra da minha boca, esquece Moisés, são espírito e vida. Não são palavras duras, são espírito e vida. Jesus está dizendo: as pessoas e vocês dizem que é duro, porque vocês estão recebendo na carne. E a carne não aproveita nada do que Deus disse. Aleluia.
A carne natural, a mente humana, não aproveita as palavras de Deus. Porque o Espírito Santo é quem dá vida às palavras de Deus. Isso significa que se você não contar com a ajuda do Espírito Santo, por mais que seja uma palavra de Deus, ela não ganha vida para você. Porque a missão do Espírito Santo é lidar com a palavra. O objetivo é fazê-la ganhar vida em você. Então você precisa das duas coisas: da palavra Areli e do Espírito Santo. Da palavra e do Espírito Santo. Aleluia, amém. Você pode se encher do Espírito. Ah, pastor, eu oro em línguas 8 horas todos os dias. Amém. Glória a Deus. Continue orando. Já fiz isso muitas vezes e continuo fazendo. Nesses 21 dias de propósito, 4 horas por dia orando. Todos os dias. Não só no Espírito, não só em línguas. Mas durante muitos anos eu orei no Espírito, orei em línguas e orava, e orava, e orava, e orava. E eu demorava muito tempo para sair do lugar. As coisas não tinham muito objetivo, não conseguia pegá-las para mim. Sem a palavra, não há com o que o Espírito trabalhar. E sem o Espírito, não há como a palavra trabalhar. Você precisa das duas coisas. Por outro lado, há pessoas que conhecem muito a Bíblia. Nossa, como conhecem a Escritura, os textos, contextos, história, geografia, tudo isso. Mas não tem comunhão com o Espírito. Aquelas palavras não conseguem produzir vida para ele. Só produzem conhecimento. Conhece, 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 mas não consegue viver. Há um abismo enorme entre o que sabe e o que vive. Por que isso acontece? Porque você precisa das duas coisas andando juntas: o Espírito Santo e a palavra. Aleluia! Escute, sem a inspiração do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o toque do Espírito Santo, a Bíblia não ganha vida para você. Qualquer versículo não tem vida. É um conhecimento memorizado. Assim como você memoriza o endereço da sua casa, o CEP, o CPF, você memoriza o versículo. Mas ele não produz na tua vida. Ele não se cumpre na sua vida. Por outro lado, você pode orar muito, buscar muito o Espírito, ter muita comunhão, visões. Sem a palavra, também não se constrói algo real na sua vida. Quem está entendendo até aqui? A missão do Espírito Santo tem a ver com a palavra. Num sábado aí retrasado, eu trouxe esse ensino para os jovens. Depois você pode procurar lá e assistir, sobre o poder do Espírito e o poder de Deus. O poder do Espírito é o poder que ensina. O poder de Deus é o poder que opera. O Espírito Santo veio com a missão de lidar com a palavra. Quando você lê todos esses textos do Novo Testamento, seja no livro de Atos, seja no Evangelho de João, seja Jesus falando, veja tudo que Jesus falou do Espírito, e você verá que ele falou de uma única coisa: o Espírito vem para ensinar. O Espírito vem para guiar a verdade. O Espírito vem para lembrar o que eu disse. Palavra, palavra, palavra. Aleluia. Se você não sabe que essa é a missão do Espírito, você quer que ele faça outra coisa para a qual ele não foi enviado. Ele não faz. Se você sabe que a missão do Espírito, ele veio para isso. Ele veio para isso. Então, quando você convida o Espírito
para te ensinar a palavra. Quando você chama o Espírito, ou quando você ora no Espírito, para aprender a palavra, o Espírito opera, se move. Aleluia. Escute, as pessoas buscam a comunhão no Espírito, mas elas não sabem se é o Espírito Santo que fala com elas. Já notou isso ou não? Quem já orou em línguas aqui alguma vez? Aí, a grande maioria. Não, levanta a mão de novo. Eu tenho que falar a segunda vez, vocês estão meio devagar hoje, né? O pastor Silvio não está aqui para dar bronca em você, né? Mas daqui a pouco eu vou ficar bravo. Né? Aliás, disseram aí que eu estou muito parecido com o pastor Silvio, né? O pastor, não sei se foi elogio isso aí, né? Mas daram falando, e depois eu passo o nome para o senhor orar aí, aleluia. Se você já orou no Espírito, você tem o Espírito Santo, você orou no Espírito, você praticou as línguas espirituais, que são uma ferramenta maravilhosa e poderosa em Deus. Mas durante muitos anos eu orei no Espírito e não sabia quando o Espírito falava. Não é interessante? Mas eu oro e não sei se sou eu, se é o diabo, se é a carne, se é o Satanás, se é o Espírito, se é Deus, eu não sei para que direção tomar. Quem se sente perdido assim? Aleluia, né? Ficar com medo, né? Por que eu não consigo discernir a voz do Espírito? Porque a linguagem que o Espírito usa é a palavra de Deus. A linguagem do Espírito é a palavra, Edna. Eu tenho que ter as duas coisas comigo: o Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Se eu não tenho a palavra, como que o Espírito vai identificar aquilo? Quando eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu dou ao Espírito a oportunidade de falar comigo. Não só naquele versículo que eu estou lendo, mas sobre qualquer outra coisa. Porque eu tenho a linguagem pela qual ele fala. Quem foi que inspirou os homens a escrever? O Espírito Santo. Então preste atenção. O texto escrito é dos homens. Hebraico, grego, aramaico, português, inglês, mandarim. Foram homens que escreveram, não foi passarinho que escreveu, né? Igual dizem aí, a Bíblia foi escrita por homens. Não foi escrita por cachorro, né? Mas é óbvio. Mas as ideias que estão ali, o conceito que está por trás, o pensamento por trás, a mente por trás, a ideia por trás é do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito da Bíblia é o Espírito Santo. A personalidade por trás desta palavra, desta linguagem, a vida por trás dessa linguagem é o Espírito. Quando você lê o texto, o Espírito começa a construir no seu coração a capacidade de ouvi-lo. Sem a palavra, você pode ter muitas horas de oração. Quando o Espírito fala, você não sabe o que ele está falando. Quando você junta as duas coisas, você tem o caminho correto. Então o Espírito Santo veio trabalhar com a palavra de Deus na sua vida. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Qual que é o resultado disso?
Quando você tem a missão e o objetivo, você tem o resultado final. Palavras vivas. Palavras vivas. A palavra que saiu da boca de Jesus era espírito e vida. Espírito e vida. Quando Jesus falava, aquilo ganhava vida. Aquilo vinha à realidade. Aquilo se tornava concreto, se tornava real. Por isso Jesus, ele dizia, fique curado. E o que acontecia? Ficava curado. Porque ganhou vida. Com o Espírito e com a palavra, você tem palavras vivas. Palavras que trazem vida. A palavra de Deus, que está no reino de Deus, que está no céu, que está no mundo espiritual, ela ganha vida na terra, com esse caminho. Quando você tem comunhão no Espírito e você medita na palavra, você tem palavras vivas. Você profetiza, aquilo ganha vida. Aleluia. A Bíblia não foi escrita para que você lesse sem ter comunhão com o Espírito Santo. Repita comigo, a Bíblia não foi escrita para você ler sem comunhão com o Espírito Santo. Esse é o problema. Em Atos dos Apóstolos, vamos abrir esse texto, capítulo 6. Verso 2 ao 4. Aleluia. Vocês estão aqui? Todos estão entendendo? Faz parte do processo ser um pouco repetitivo. Quero que você grave bem isso, para que possamos avançar no entendimento, né, da segunda parte, né, do nosso ensino de hoje. Atos capítulo 6, versos 2 ao 4 diz assim: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aleluia. O que é esse ministério da palavra? Quando a igreja começou, a partir da descida do Espírito em Pentecostes, da manifestação do Espírito, do poder de Deus operante, a igreja começa a se reunir, os discípulos, os apóstolos, os que creram no Senhor, começam a se reunir para cultuar a Deus. E então, começam a se organizar em congregação, como se fôssemos nós aqui, nos organizamos como igreja, tem os eventos, tem os agendas, tem calendário, tem oração, tem palavra, etc. Obviamente numa cultura e num contexto completamente diferente do nosso, mas eles se reuniram e começou a ter alguns problemas lá. Algumas mulheres que eram assistenciadas pela igreja, que recebiam alimento, comida, lá, cesta básica, começaram a ser negligenciadas, porque elas simplesmente eram descendentes dos gregos. E então foram se queixar para os apóstolos, para os líderes da igreja, e disseram: olha, esse povo aí está tendo preconceito aí com nós. Aí os discípulos reuniram todos, e disseram assim: não é correto, não é certo, nós, os ministros de Deus, negligenciarmos a palavra, o ministério da palavra e a oração para resolver problema de mesa, de comida.
Escolha aí 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e dê para eles a missão de resolver esse BO aí. Então eles escolheram o que nós chamamos dos diáconos, né? Não é diácono, é diácono. Aleluia! Escolheram uns homens fraquinhos, Felipe, Estevão, né? Gente fraca do espírito, né? E aí os homens que cuidavam da cesta básica levantavam paralítico, via cego, enxergava, coisa simples assim, né? E Estevão, Felipe e os demais foram cuidar desse negócio. E os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, os outros, continuaram no ministério da palavra. Esse ministério da palavra aqui não é o ensino da palavra, não é o ministério de ensino. O ministério de ensino é outra coisa. Esse ministério da palavra é o serviço de comunhão na palavra. O que eles faziam? Lembra que Jesus falou para eles: quando eu enviar o Espírito Santo, Ele vai fazer vocês lembrar do que eu disse, Ele vai ensinar todas as coisas, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Quem lembra que Jesus falou isso? É isso que estava acontecendo. Os apóstolos se reuniam, e então o Espírito Santo começava a lembrá-los do que Jesus tinha ensinado. Esse é o ministério da palavra. É quando você tem comunhão com Jesus pela palavra. Então, João dizia assim: olha, o Espírito Santo me fez lembrar, Pedro, daquele dia que você disse que ia morrer com ele, você negou ele, lembra? Pedro disse: para. Esquece. Aí correu logo o Filipe, não, escreve. Aí o Pedro disse: paga isso aí. Foi nestas reuniões aqui, que está narrado em Atos 6, que muitos dos textos que você está lendo aí agora foram escritos. O Espírito Santo veio lidar com a palavra de Deus, e ele fez os discípulos lembrarem do que Jesus tinha ensinado. Ô João, lembra que nós estávamos discutindo ver quem que era o maior? Até Deus o livre, que vergonha, né? Tua mãe foi lá pedir para ele. Gente, era assim que eles conversavam. Você acha que era como? Ai, João, apóstolo João. Era assim que eles falavam: você já é burro, né, João? Não, talvez nessa linguagem, né? Eles conversavam, gente. Quem está entendendo? Eles conversavam. E aí lembravam: a mãe foi lá falar, nós já era pecador. Aí dizia assim: como é que Jesus não desistiu de nós, né? Aí lembra que ele falou que no reino de Deus não é assim? Entre os homens, os de posição superior merecem honra, entre vocês não. O maior no reino de Deus é o menor, é o que serve. Você lembra? Lembra, o cara que eu lembro, aquela palavra me marcou. Então, o Espírito Santo fazia eles lembrar, porque quando Jesus estava lá pregando, ensinando, curando enfermo, para lá, para cá, multidão, multiplica pão, fala, ninguém estava com um caderninho escrevendo, não estava gravando no WhatsApp, tinha ninguém filmando. Como é que eles lembravam de tudo aquilo? O Espírito Santo estava lá. Está tudo na mente do Espírito Santo. Aleluia! Está tudo aonde? Na mente do Espírito Santo. Como eles podiam lembrar de todos aqueles detalhes? Cada palavra que o Senhor Jesus disse. Em João 17 está escrita a oração que Jesus fez. Como é que eles lembravam? Se ninguém anotou, ninguém gravou, ninguém filmou, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo sabe de todas
as palavras que Jesus disse. Sem a ajuda do Espírito, você não pode entender o que Jesus disse. O que Jesus disse é tão de Deus, tão verdadeiro, tão final, tão absoluto, que você precisou que Deus enviasse o Espírito Santo para te ajudar a entender o que Ele disse, a aprender o que Ele disse. Aleluia! O Espírito Santo fazia lembrar e eles iam escrevendo e anotando os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus. Porque se os ensinos de Jesus não forem vividos, lembrados, a graça, a unção, a autoridade, aquele poder, vai embora. É a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, que faz com que aquilo permaneça. Aleluia! O Espírito Santo estava lá, no contexto histórico de Israel. Ele estava lá no Getsêmani, ele estava no Monte da Transfiguração, ele estava no deserto, no 40 dias de tentação, ele estava no Monte das Oliveiras, ele conhece tudo de geografia, de história, de cultura, de linguagem, de hebraico, de aramaico. O Espírito Santo estava lá. Se você aprender a Bíblia pelo Espírito, você vai conhecer a geografia. Se você conhecer a Bíblia pelo Espírito, Sandra, você vai conhecer a cultura. Você vai conhecer a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Sabe o que é mais extraordinário? O Espírito Santo não apenas registrou na memória o que ele viu, o que ele estava lá, o que ele conheceu, o que ele ouviu. Ele também sentiu o que Jesus estava sentindo. Se você ler a Bíblia pelo Espírito, você pode sentir o que Jesus sentiu quando ele falou aquilo que ele falou. Se você ler a Bíblia pelo Espírito, você pode ver o que Jesus viu quando ele viu. Aleluia! Aleluia! Se você ler a palavra pelo Espírito, se você entendê-la pelo Espírito, se você absorvê-la pelo Espírito, se você meditar nela com a ajuda do Espírito, você pode ouvir Deus falar como Jesus ouviu Deus falar. Aleluia! Então, quando você pega o Espírito Santo e o que Jesus disse, nós temos uma vantagem, porque já está escrito. Eles tiveram que escrever, Felipe? Você não estava lá, Felipe, mas vocês escreveram. Mas você já recebeu escrito. Está aí na sua mão. Está aí nas suas mãos os 4 evangelhos. O que Jesus disse, o que Jesus ensinou, está escrito, registrado. E está em português, pastora. Não precisa nem traduzir. Você precisa ler com a ajuda do Espírito Santo. E à medida em que você lê, o Espírito vai construindo a palavra em você. Escute, preste atenção. Meu Deus. O que nós devemos entender é que quando o Espírito Santo fala com você na Escritura, esse é Jesus para você. O Espírito Santo
mais a Escritura é Cristo para você. O Espírito Santo mais a palavra é igual a Jesus. Nós não temos Jesus em carne e osso hoje, no contexto da história da igreja, mas nós temos Jesus em espírito, aleluia, porque Ele está vivo. Jesus tem um corpo, mas esse é o assunto para outro dia. Mas hoje você não vê Jesus andando em corpo humano, em carne e osso, como naqueles dias. Mas Jesus está presente por sua palavra. Quando o Espírito Santo dá vida a uma palavra, é a presença de Jesus na igreja. Escute, nós falhamos porque não aprendemos com o Senhor. Se eu disser para você, olha, você precisa amar Jesus, você precisa reverenciar Jesus, você precisa tratar bem Jesus. Você diz, não, pastor, meu Deus, claro que eu vou tratar bem Jesus, né? Eu amo Jesus e Jesus é a palavra. Amém. Você amaria Jesus se Ele aparecesse na sua frente em carne e osso? Você queria beijar os pés dele, você queria lamber os pés, descabelar, você ia fazer um monte de loucura. Quando o Espírito Santo fala com você em uma palavra, é Cristo. Só que você não o trata como Cristo, porque você não sabe que é Ele. Você não sabe que é Jesus. Por isso você não o trata como deveria. Quando o Espírito Santo fala com você numa palavra, é Cristo aparecendo para você. Por exemplo, quem já veio num culto e você chegou no final do culto, você diz, olha, hoje a palavra foi só para mim. Quem já aconteceu isso? Mas deixa eu mudar a pergunta. Quem lembra que palavra que era? Veja bem, não é todo o texto, não, é só, eu vou estudar a Bíblia e Jesus vai aparecer, Jesus, não é isso, não é isso. Até o Satanás lê a Bíblia. Credo, pastor, lê, cara que lê. Lê para enganar você. O diabo conhece a Escritura, não a palavra de Deus, a Escritura conhece. Eu estou falando da palavra que o Espírito deu vida. Esse é um exemplo prático. Poxa, eu vim no culto, lá levando a minha vida na boa, né? Aí vem aquele pastor, e aquilo queima dentro do meu coração. Aquilo é um negócio que está mexendo comigo, falando. O que é que está acontecendo? Cristo está presente para você. Mas escute, você não sabe disso. E então você chora. E você vai no final dizer, pastor, Deus falou comigo. Esse culto foi só para mim. Aleluia, Deus vai mudar minha história. E você começa segunda-feira, terça, quarta, quinta, você nem sabe qual é o texto. Se Jesus fosse pessoalmente aparecer, você levava para casa, você tratava bem, você... Mas eu quero dizer para você que Ele veio pessoalmente, nessa palavra, mas você não o tratou como deveria. Se Jesus aparece para você nessa palavra, você deve pegá-la e se torna o teu ponto de contato com o Senhor a partir daquele dia. Até que aconteça
o que aquela palavra foi destinada, até que você absorva tudo daquela palavra, até que aquilo se concretize. Ali está Jesus para você. Aleluia! O Espírito Santo veio lidar com a palavra, e Ele dá vida à palavra. Quando Ele dá vida à palavra, Cristo aparece, porque Cristo é a palavra viva. O que a igreja tem negligenciado nesses muitos anos é não entender que Jesus e a palavra são a mesma coisa. Jesus e a palavra são a mesma coisa. Todas as vezes em que uma palavra marca forte o seu coração, Jesus está se apresentando a você. Pegue essa palavra, marque esse versículo, leia de novo, ore sobre ele, medite sobre ele, reverencie essa voz. Jesus estará com você. Quem está entendendo? Nós não sabemos isso, nós não aprendemos na prática a se relacionar com o Senhor. Você não vai ter comunhão com Jesus orando, não só orando, você vai ter comunhão com Jesus na palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Toda a palavra inspirada pelo Espírito que fala ao seu coração, Jesus apareceu para você. Se você tratar essa palavra com respeito, com zelo, com amor, Jesus voltará. Mais uma vez para você. Mais uma vez para você. E você rapidamente será dominado por essa palavra. É assim que começa. Esse é o primeiro contato real com o Senhor Jesus. É pela palavra o seu. Nós dizemos, em nome de Jesus, mal vai embora. É a mesma coisa que nós disséssemos, em nome da palavra, mal vai embora. Por que o mal não obedece? Se eu chamei Jesus, porque quando você chama o nome de Jesus, olha-se para você e vê quanta palavra tem aí. É o quanto de Jesus tem aí. O quanto de Jesus tem na minha vida? Pastor, esta noite eu passei a madrugada em jejum, louvando a Deus, adorando, aleluia. Eu estou cheio de Jesus. É mesmo? Quanta palavra tem aí? Palavra? Sabia não? Em nome de Jesus, câncer vai embora. Quanta palavra tem aqui? É a mesma coisa de dizer em nome da palavra. Mas se eu não tenho palavra, que palavra? Em nome da palavra, que palavra? O quanto eu tenho de Jesus? O quanto você tem da palavra? O quanto o Espírito ministra a tua vida pela palavra? 10% é o que você tem de Jesus. Mas eu sou apóstolo, 10% só. Eu sou bispo, 5%. Não interessa quem você é. Toda palavra que o Espírito ministrar a você, é Jesus para você. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Deus não está distante de nós, mas a nossa mente está distante de Deus. Deus não está distante de nós, mas a nossa mente está distante de Deus. É assim que é. A palavra que o Espírito ministrou ao seu coração
é Jesus aparecendo para você. Se você valorizar esta palavra, pôr na sua vida, orar sobre ela, estudar sobre ela, meditar, entender o que significa isso, a presença de Jesus te acompanhará. E esta palavra será real na sua vida, será concreta na sua vida, vai se tornar uma força de Deus chamada fé, para você vencer. Aleluia. Você trata Jesus muito bem, mas você trata Jesus muito mal. Hã? Jesus fica pensando, o que eu faço, né? Se você trata a palavra mal, você tratou Jesus mal. Mas quando você for adorar e louvar, você quer que Jesus venha, porque você acha que agora que você está louvando, você está louvando Jesus. E na hora que o Espírito está falando, você está escutando a Bíblia. O Espírito e a palavra têm que caminhar sempre juntas. Eles disseram: nós não podemos negligenciar o ministério da palavra e da oração. Não podemos. Precisamos ficar com a palavra e com a oração. E foi aqui, nestas reuniões dos apóstolos, onde os fundamentos da igreja foram escritos, onde a doutrina de Cristo foi estabelecida, onde as palavras do Senhor foram colocadas como regra de fé para serem seguidas. E se a igreja de Jesus está viva até hoje, é porque alguém aprendeu o que eles escreveram aqui. A palavra de Deus, pelo Espírito, é Jesus Cristo para a igreja. A palavra de Deus sem o Espírito Santo não é Cristo para a igreja. É teologia para a igreja. É doutrina de homens para a igreja. É mente humana para a igreja. Mas a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é Jesus para a igreja. Se você amar a palavra que o Espírito te dá, você ama Jesus. Em João, no capítulo 7, o Senhor Jesus se levantou no último dia da festa e gritou em praça pública: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí, João registrou esse texto e disse assim: isso ele falava a respeito do Espírito Santo. E ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E aí João diz: ele disse isso a respeito do Espírito Santo que receberiam os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado. O que é que Jesus está dizendo? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o Espírito Santo. Pela sua boca fluirá a palavra viva. Se você crê em mim, como diz a Escritura, se você crê em mim, como diz a Escritura, o Espírito fará fluir pela tua boca as palavras da Escritura. Aleluia! Como fluiu da boca de Jesus a palavra de Deus, fluirá da tua boca a palavra de Deus. E ela será vida para as pessoas, saciará a sede espiritual das pessoas. Aleluia! O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. É necessário crer em Jesus, como diz a Escritura. Creia em Jesus, como está escrito.
O Espírito dá vida ao que está escrito. E então flui pela sua boca a palavra que traz vida. Onde estava a doença, chega a saúde. Onde estava o espírito mau, ele vai embora, chega o espírito de vida. Onde havia sequidão, as coisas vão acontecer. Onde havia tristeza, vem alegria. Onde havia morte, soprará vida. Onde havia inferno, haverá céu. Onde havia condenação, há libertação. Vida, vida, vida. Por onde vem, por onde flui esse poder? Pela palavra. A comunhão plena com Deus só é possível pelo Espírito Santo e pela palavra. Nós precisamos pôr essas coisas na nossa vida. Precisamos corrigir essas coisas no nosso coração. Aleluia! Para nós encerrarmos a primeira parte, né? Vamos usar mais exemplos práticos. Você vai orar, você vai orar. Você vai orar. Aleluia! Aí você está passando por um momento financeiro difícil, por exemplo. Como você ora? Você vai contar para Deus o que está acontecendo com você. Você vai chorar, vai reclamar, vai repreender o diabo. Ai, Senhor, vem aqui diante de Ti, meu Deus, essa situação, né? Alguns dizem que Deus está cego, o Senhor não está vendo, né? Aí uns dizem, olha o que o teu servo está passando, nem é servo. É tanta coisa. Mas o fato é que você vai falar com Deus da sua situação, das suas circunstâncias. Isso não é oração. Você precisa falar com Deus. Como eu posso falar com Deus? Você precisa do Espírito. Você tem o Espírito. E o que está faltando? Palavra. Qual é a palavra que você tem? É lá. Qual é a palavra que você tem? Você quer falar com Deus? Qual é a palavra que você tem? Preste atenção nessa ilustração. O céu é um reino, amém? É uma nação, tem um trono, Deus está assentado lá. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Quem já leu isso na Bíblia? Intercessor. O que é o intercessor? Isso é outra aula, já tem mais 2 seminários para você passar. Gente, interceder não é orar por alguém. Isso é um ensino errado que você recebeu. Lá no IBER você vai aprender sobre isso. Intercessor é alguém que faz um pedido porque tem essa autoridade para fazer esse pedido. Imagine, você precisa resolver uma situação com o juiz. Você não conhece o juiz. Você não tem acesso ao juiz. Se você quiser ir lá no fórum, quando o juiz está lá, você entra lá? O cara vai dizer, mas peraí, onde é que vai? Não, vou falar ali com o João ali, que falar com o João. Não, o juiz ali. Não, você não vai não. Agora, se você tiver alguém próximo do juiz, que tenha autoridade, acesso ao juiz, você fala com ele, sim ou não? Fala ali pro juiz ali, aquela situação assim. Aí ele vai dizer, não, pode deixar que eu vou ligar agora. O juiz atende o telefone, o meu amigo ali, o fulano, não, o que aconteceu, não sei o quê. Eu tenho um amigo assim. Intercessão é um pedido de quem tem autoridade.
O Espírito Santo assiste diante do trono de Deus, sim ou não? Aleluia! Gente, o céu não é uma bagunça. Dá licença aí que eu quero falar com Deus aí. Ó, Deus, é o seguinte. Está onde? Jesus disse assim em João 10: aquele que não entra pela porta é ladrão. Você quer entrar diante do trono de Deus pela janela? O anjo já te joga de lá. Tem que entrar pela porta, pera aí. Nenhum reino da terra, ninguém pisava perto do rei sem autorização. Deus ilustra o reino dele como as figuras do reino da terra. O Espírito Santo tem autoridade para pedir. Agora veja bem, o que você deve pedir ao Espírito Santo? Uma palavra. Quantas vezes você passou um momento difícil e você foi falar com Deus? Deus, olha a situação, mas em nome de Jesus eu repreendo, eu falo para isso. Você foi para o monte, fez campanha, fez corrente, repreendeu, ferveu que suco, rodopiou, nada mudou. E você cita até a Bíblia, o véu se rasgou, eu tenho livre acesso. O Espírito Santo tem autoridade para falar com o juiz. O Espírito Santo me dê autorização para comparecer diante do juiz. A autorização é a palavra. Quando o Espírito Santo te dá uma palavra, ele está dizendo: Deus autorizou você a receber teu milagre. Deus autorizou você a entrar na presença dele. Aleluia! Você precisa do Espírito e da palavra. Então você começa a falar com o Espírito Santo. Pode começar orando em línguas. Espírito Santo, fala comigo, me dá uma palavra. O Espírito Santo é teu ajudador, teu intercessor, teu ajudador, teu conselheiro, intercessor. Então o Espírito Santo começa a soprar dentro do teu coração. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Você lembra do que está escrito naquele salmo? Você lembra da pregação de ontem? O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Então o Espírito te deu uma palavra. E a palavra que você recebeu te autoriza a falar com Deus. Quando você entra no reino espiritual, os anjos dizem: cadê a credencial? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai lá. Jesus, a palavra, é o mediador entre Deus e os homens. Antes de entrar na presença de Deus, cadê a palavra? Não, eu entrei aqui por conta própria. Saia daqui. Você quer entrar por conta própria no céu? Isso é religião. Vocês não são crentes não, né? Você quer entrar por conta própria no céu? Isso é religião. Você não é crente? Não, eu sou crente, aleluia, nasci de novo, aleluia, eu sou crente. Cadê a palavra? Não, mas... Quando você era do mundo, você creu em Jesus e Deus te autorizou a entrar no reino, porque você creu na palavra. Entre Deus e o ser humano sempre estará a palavra. Mas você quer orar sem a palavra? Aí você não entra na presença de Deus. Aí você fica falando com você mesmo o tempo inteiro. Aí você sai dali desanimado. Eu não vou orar mais. Gente, por isso que orar é cansativo para a maioria de vocês. Por isso que orar não tem graça. Por isso que orar não tem vida.
mas você está sendo liberto essa noite. Quantas vezes, gente, eu fiquei lutando por coisas e orando, sem a ajuda do Espírito Santo. Quando eu aprendi a esperar o Espírito me instruir numa palavra, eu ia na presença de Deus sob aquela palavra, orando em cima daquela palavra, falando aquela palavra, e então Deus responde. Quem está entendendo? Aleluia! O Espírito e a palavra é que vão te colocar na presença de Deus. Nós vamos aprender isso amanhã sobre a presença de Deus. Mas veja como é simples. Sim ou não? Sim. Então, a partir de hoje, você deve pôr isso no teu coração. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da palavra. Quando você tem o Espírito e você tem a palavra, você avança na comunhão com Deus, no reino de Deus, nas coisas do céu. Aleluia! Graças a Deus por isso.